Olá, crianças! Sejam bem-vindos! Hoje, com a tia Ju, vocês vão ouvir a história sobre Gideão. A gente vai saber que quando a gente confia, quando a gente obedece, Deus nos usa. Deus pode nos usar quando a gente tem coragem. Então, hoje a gente vai ouvir a história sobre Gideão. E primeiro eu vou ler um versículo com vocês que está em Filipenses 4,13, que fala assim: Tudo posso naquele que me fortalece. Deus nos fortalece, tudo a gente pode nele. Então, a história de hoje fala sobre Israel, que passou por uma fase que não estava mais confiando em Deus. Eles estavam com medo, eles estavam adorando ídolos, eles tinham esquecido de Deus. Então, eles estavam nessa época que eles não estavam mais lembrando do nosso Deus. E aí, Deus, muito preocupado com isso e cuidando deles, o que ele fez? Pediu para um anjo procurar uma pessoa que confiasse nele dentro de Israel para que lutasse contra os midianitas e contra os amalequitas, que eram os dois povos que estavam amedrontando Israel. Estavam roubando a comida deles, estavam roubando as casas deles. Chegou uma fase que eles estavam morando em cavernas para se esconder dos amalequitas e dos midianitas. Então ele mandou um anjo, falou assim: vai lá e procura um corajoso, um que ainda acredita em mim, para que a gente lute contra esses exércitos, que a gente fique livre desses povos. Então o anjo desceu lá e falou assim: encontrei Gideão. E foi lá falar com ele: Gideão, você foi escolhido para juntar um exército e lutar contra os medianitas. E aí Gideão não acreditou muito. Então ele fez 3 coisas para realmente acreditar que foi Deus que mandou o anjo e que realmente Deus estava com ele. A primeira coisa, ele foi fazer uma comida para o anjo, colocou a comida sobre a pedra e aí pegou fogo a comida. A carne que ele colocou lá em cima pegou fogo. Então ele falou: foi um sinal de que Deus estava comigo, mas eu ainda preciso de 2 sinais. Ele pegou uma lã de ovelha e falou assim: Deus, se realmente o Senhor está comigo, aonde eu colocar essa lã, eu preciso que dentro dessa lã esteja molhado e a terra aonde ela esteja seca. No outro dia ele voltou lá para verificar se realmente tinha feito isso. Quando ele chegou lá, o meio da lã estava molhado e em volta da lã estava seco. E aí ele falou: um sinal. Já foram 2. Ele, então quero mais um sinal. Vou colocar a lã novamente lá sobre a terra, mas agora eu quero diferente. Eu quero que dentro da lã esteja seco e em volta molhado. Então, onde eu colocar a lã, a terra esteja molhada e dentro esteja seco. Chegou lá, foi isso que aconteceu. Ele viu que a lã estava seca e a terra molhada. Ele falou: esse é o sinal. Então, ele falou: vou juntar um exército e vou lá. Juntou um exército de, sabe quantos homens? 32 mil homens, porque ele sabia que o exército dos medianitas e dos amalequitas era um gigante. Então ele falou: vou juntar 32 mil homens. Juntou, conversou e os israelitas falaram: vamos lá lutar, a gente precisa ficar livre disso, a gente confia em Deus. O que eles fizeram? Foram lá. 32 mil homens. Deus olhou e falou assim: muito homem, mande alguns embora. Aí ele: tudo bem. Mesmo achando que o exército era gigante, mesmo preocupado, ele confiou em Deus, obedeceu a Deus, mandou uns homens embora. E aí, mesmo assim, ainda ficou bastante gente. Deus falou assim: mais uma coisa, leve o seu exército para beber água no rio. E aí, os que beberem água abaixando no rio, você manda embora. Os que beberem água sentados, trazendo a água até a boca, permanece no seu exército. Mesmo ele achando que o exército ia ficar pequeno, obedeceu a Deus. Fez o quê? Todos que abaixaram para tomar água, ele mandou embora. Os que tomaram água em pé, trazendo água até a boca, ficou no exército. Acabar que o exército ficou bem pequeno, mas mesmo assim ele confiou em Deus. E aí o que aconteceu? Deus armou eles com trombetas, com jarros de barro e com
tochas, bastante tochas com bastante luz. E aí Deus falou, vai lá. O que Gideão fez? Separou esse pequeno exército que ele tinha em 3. Colocou um de um lado, um no meio e um do outro. E falou assim, agora a gente vai enfrentar eles. O que eles fizeram? Todos juntos começaram a gritar, tocar as trombetas bem alto e derrubar os javos de barro. E aí o exército dos medianitas ficaram muito preocupados. Eles, nossa, eles estão nos atacando, tem bastante gente. Eles começaram a ouvir o barulho e a gritar. Começaram a sair do acampamento, todos eles, e começaram a brigar entre eles. E o exército de Israel lá de Gideão só fazendo barulho. E aí eles começaram a brigar entre eles, o exército de Midian. E o que aconteceu? Eles começaram a eles mesmos guerrear, eles mesmos se matar. E aí começaram a fugir, muitos fugiram, muitos se esconderam e muitos outros lá brigando entre eles. E aí o exército falou, agora é a hora. Foram lá brigar com eles e vencer o território que eles estavam com Deus. E eles ganharam. Eles ganharam a guerra. Eles ganharam o território. Porque Deus estava com eles, mesmo com o exército pequeno, eles foram inteligentes. E eles foram corajosos, mesmo sabendo que o exército era pequeno, eles sabiam que eles iam ganhar. Então, eles começaram a gritar, pelo Senhor e por Gideão, pelo Senhor e por Gideão. E eles gritaram e ganharam. Conseguiram ganhar o território e todos eles voltaram a obedecer a Deus. O que eu deixo para você hoje é, quando a gente confia, quando a gente obedece, Deus está sempre com a gente. Mesmo quando você está sem coragem, ora, confia, que Deus sempre está conosco. Então, essa foi a nossa história sobre o corajoso Gideão e você também pode ser corajoso. Confie em Deus e um beijo, até a próxima!